Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo para tratarmos acerca de mais um tema das Sagradas Escrituras, algum tema que possa edificar a tua vida, edificar a sua fé e trazer a você entendimento da Palavra de Deus. Esse é o grande propósito de eu ter criado este canal, de Deus ter me proporcionado esta grande bênção de criar esse canal, a fim de elucidar textos da Bíblia Sagrada, a fim de trazer a você aquilo que a Bíblia está dizendo e não aquilo que os homens querem que ela diga. Esse é o grande intento, o grande intuito desse canal. É trazer para você sempre uma palavra da parte de Deus que venha te trazer uma elucidação a perguntas que honestamente você tem no coração. E todos nós trazemos muitas curiosidades no nosso coração acerca de muitas coisas. E a Bíblia é um desses livros que trazem muitas curiosidades para nós. Afinal de contas, há textos na Bíblia que são de difícil compreensão. Há doutrinas na Bíblia que elas são também de difícil compreensão. Por exemplo, a doutrina da Trindade é uma doutrina que dá panos para manga, né? São muitas as especulações, muitos são os debates. Uns são antitrinitarianos, outros são trinitarianos, outros acreditam que a Trindade é uma invenção trazida do paganismo para dentro do cristianismo, outros já dizem que não é. Enfim, nunca se chega a um consenso, nunca se chega a um acordo em relação a isso. Eu até considero que nós deveríamos, eu sei que isso é quase que impossível, mas nós deveríamos abandonar essas disputas que muitas vezes empreendemos contra nossos irmãos em Cristo, que têm a mesma fé no Salvador, e deixarmos essas pendências ou debatermos mais amistosamente, já que há debates que eles são tão acirrados que as pessoas só faltam brigar, literalmente falando, né? Sair no tapa, literalmente, porque querem de qualquer maneira fazer com que a sua teoria, o seu pensamento, o seu viés teológico seja de qualquer jeito aceito pelo outro que pensa diferente. Então eu creio que a coisa maior, eu creio que essa questão é adiáfora, ou seja, uma questão que não é muito importante. Ah, mas pastor, está tratando de doutrinas da Bíblia, as doutrinas da Bíblia são importantes. Sim, mas as doutrinas da Bíblia, eu as conheço, eu as estudo também. É claro que essas doutrinas, elas estão contidas na Bíblia, mas foram sistematizadas e dogmatizadas ao longo dos séculos pelos homens, pelos teólogos da igreja, é que chegaram a alguns consensos e chegaram-se a algumas doutrinas que nós espossamos como verdades absolutas da Bíblia Sagrada. Temos que entender isso, não é? E temos que ter compreensão, porque há em todas as doutrinas uma brechazinha, alguma coisa que deixa pendente, que deixa a desejar, que deixa-se uma margem para pensar diferente. Então, eu não posso brigar com meu irmão se ele não é trinitariano e se eu sou. Ainda que o vídeo de agora não seja sobre a Trindade, mas vai falar de um personagem da Trindade, que é o personagem mor da história humana, o maior homem que já pisou nesta terra, o homem dos homens, o homem verdadeiro, Jesus Cristo, o homem, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, quando ele fala lá que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então Jesus, ele é o homem dos homens. Pilatos, quando estava lá no pretório e que ele estava falando com a multidão, ele disse, alguém chegou para ele e falou: eis aí o homem, eis o homem, es homo, no latim, né? Então Jesus é o homem perfeito, o homem ideal, o homem que se sacrificou, o homem que tomou o nosso lugar, o homem que sentiu a nossa dor para que nós não tivéssemos a dor, o homem que perdeu a sua vida para nos dar a vida. Parece até um contrassenso, mas a Bíblia trabalha com a questão soteriológica. Soteriológica é coisas que se referem à salvação, já que a palavra soteriologia, ela vem de um composto de duas palavras gregas, que é logia e soter, né? Soter é salvação e logia é estudo.
Então, dentro do estudo da salvação, das coisas referentes à salvação, das coisas que Deus faz para nos salvar, a pessoa de Jesus, ela é a mais importante de todas as peças, podemos assim dizer, de todo o plano da salvação. Jesus é o maior dentro desse plano. Tem a vontade de Deus, que é grandiosíssima, mas Jesus, ele foi o sacrifício, foi o cordeiro e também foi o sacerdote que oferece-se pelos nossos pecados a fim de nos salvar. Bom, nesse vídeo de hoje eu gostaria de abordar um texto da Bíblia que está em Mateus 4, verso 1, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí fica a pergunta, essa palavra tentado, no original grego, nós temos ali a palavra peirazo. Essa palavra peirazo, ela tem dois significados. Ela pode tanto significar submeter a um teste, testar, experimentar, não é, para mostrar que aquilo ali realmente vale, que aquilo ali é alguma coisa muito boa, como também ela pode significar uma solicitação para o mal. Então essa palavra, ela tem um lado positivo e tem um lado negativo. No caso, nós vemos que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado nada mais, nada menos que pelo diabo, que essa palavra diabo, ela vem da palavra diabolos, que quer dizer caluniador. Então Jesus foi ao deserto, que na concepção da época, o deserto era a morada dos demônios. O deserto era o local aonde os demônios mais terríveis habitavam. E foi nesse cenário que Jesus foi levado pelo próprio Espírito Santo. É como se Deus estivesse dizendo: Espírito Santo, leve o meu cordeiro, o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo, leve ele para o campo de batalha, leve ele para o terreno do inimigo, leve ele para o local, porque muitos perguntam, por que o deserto? Então foi isso, leve ele para o local aonde eu vou provar que mesmo no local aonde dizem que ele predomina, o meu cordeiro, o cordeiro de Deus, o cordeiro que eu envio para tirar os pecados da humanidade, ele vai prevalecer sobre aquele que dizem dominar o deserto. E Jesus foi até lá para ser tentado pelo diabo, e foi tentado pelo diabo, ficou 40 dias lá no deserto. A Bíblia não fala que ele ficou 40 dias sem dormir, não aborda isso, diz apenas que ele ficou 40 dias no deserto, e não diz que ele teve sede, diz que ele teve fome. Daí alguns conjecturarem que ele deve ter bebido água durante esse período de 40 dias. Não foi uma abstinência total de ingestão de pelo menos líquido. Mas a Bíblia fala que no final dos 40 dias ele teve fome. Não diz que ele teve fome e sede, teve fome. Então alguns dizem que por ele não ter, nenhum evangelista citar que ele teve sede, ele deve ter bebido água nesse período. Ou seja, no final da tentação, diz a Bíblia então que se aproxima o tentador. Existem duas vertentes para uma pergunta acerca desse vídeo. Jesus podia pecar? Jesus podia ter pecado? Essa pergunta é uma pergunta honesta, de pessoas honestas que querem saber se ele podia ou não ter pecado. Então existem duas correntes de pensamento. Existe a corrente dos que creem na impecabilidade de Jesus, e tem aqueles que creem na pecabilidade de Jesus. Está dividido, né? O mundo erudito, o mundo da erudição teológica está dividido nesses dois aspectos. E até mesmo dentro das próprias igrejas, até entre os cristãos comuns, essa divisão existe. Há aqueles que acreditam na pecabilidade de Jesus, dizendo que se Jesus não pudesse cair, que ele não pudesse pecar, então Jesus ele não seria um homem verdadeiro. E os que creem na impecabilidade de Jesus e colocam-na como absoluta, dizendo que Jesus não podia pecar de maneira nenhuma, porque ele nasceu para não pecar, ele nasceu para vencer, nasceu para triunfar. Bom, eu acredito que temos que buscar
um ponto de equilíbrio entre essas duas vertentes, tanto a da impecabilidade quanto a da pecabilidade. Eu costumo ser assim, não ficar em cima do muro, mas eu costumo buscar um ponto de equilíbrio entre essas duas vertentes. Eu acredito que Jesus, na sua humanidade, ele sentiu de verdade, todas as coisas que nós sentimos, porque a Epístola aos Hebreus diz isso. A Epístola aos Hebreus é uma das epístolas que mais aborda essa questão da tentação, do sofrimento, daquilo que Jesus passou na terra. Diz que ele chorou muitas vezes, a Bíblia registra nos evangelhos 2 vezes que ele chorou, não é? Que foi na morte de Lázaro, e ele chorou também sobre Jerusalém, pouco antes de sua semana, na qual ele seria submetido a vários tipos de tortura, que é chamada da Semana da Paixão. A Bíblia diz que ele chorou essas 2 vezes, mas Hebreus fala que nos dias da sua carne, ele chorou muitas vezes. Houve momentos em que ele chorou, e a Bíblia também diz no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, que ele sabe perfeitamente nos socorrer, porque ele também, à semelhança de nós, ele foi tentado em tudo. Mas aí está uma grande diferença, mas sem pecado. Em outras palavras, Jesus sentiu de fato a nossa dor. Jesus sentiu de fato tudo que nós passamos. Jesus sabe de todas as coisas que nós passamos. Ele conhece a nossa dor. Ele sabe dos nossos problemas, porque ele os viveu. Ele sabe de tudo que aborda a natureza humana, porque ele tomou a natureza humana. Aí entra a questão se ele tomou a natureza humana pecaminosa. Aí entra a questão daqueles que creem na pecabilidade, porque dizem que ele tomou a natureza humana pecaminosa, a natureza humana decaída, a natureza humana tendente ao pecado e tendenciosa ao pecado. E há aqueles que dizem que ele não tomou esta natureza. A grande verdade é que eu defendo o seguinte: Jesus, ele veio com uma missão ímpar nesta terra. Ele teria então que ser um homem ímpar também, porque senão ele seria mais um dentre outros. Ele seria como foi Davi, como foi Moisés, como foi Gideão, como foi qualquer personagem da história bíblica. Mas Jesus, ele se destaca em toda a história bíblica, de todos os personagens bíblicos, ele se destaca. Nem Paulo chegou perto de Jesus, porque Paulo fala que era doulos tou Christos, ou seja, ele era servo, ele servia a Cristo. Ele era doulos, servo, escravo. Essa palavra doulos é escravo, servo. Não um escravo para ser escravo no sentido de uma escravidão oprimidora, opressora, maligna, maléfica, perturbadora, infligidora de males, não. Ele cativa o seu pensamento e leva o seu pensamento, o seu corpo. Ele diz que esmurrava o corpo dele por causa do Evangelho de Cristo. E isso ele fazia de boa vontade, porque entendia ele que ele não era mais dele próprio. Ele escreve inclusive aos Gálatas capítulo 2, versículo 20: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu a vivo na fé, no Filho de Deus que se entregou por mim, que morreu por mim. Então Paulo, ele se submete ao desejo, à vontade de Deus. Ele se submete ao querer de Jesus Cristo, ao Evangelho de Jesus. Mas Paulo teve seus erros também. Todos tiveram seus erros. Mas mesmo aqueles que creem na pecabilidade e aqueles que creem na impecabilidade, esses então nem se fala, todos eles são unânimes em crer que Jesus não pecou. Mesmo os que creem na pecabilidade de Jesus acreditam e dizem que Jesus não pecou, mesmo dizendo os tais que Jesus tinha possibilidade sim de pecar. E os que creem na impecabilidade dizem que ele não podia de maneira nenhuma pecar. Então, eu acredito que há uma verdade nas duas vertentes. Jesus tanto sentiu o nosso pecado e se envolveu com os mesmos, entrou na nossa jaula para nos tirar dela, quanto também
Jesus, ele era um homem ímpar, um homem único, um homem que João Batista, ao vê-lo, lá no capítulo de número 1, versículo 29, se a minha memória não estiver falhando, João Batista fala o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista olha para Jesus e fala estas palavras, esta declaração maravilhosa, dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira. Ele não apenas remove ou apenas separa ou cobre, não, ele tira o nosso pecado. Mas nós aceitamos Jesus e continuamos muitas vezes errando, sim. Mas quando a Bíblia fala que ele tira o nosso pecado, significa que ele nos perdoa completamente. Independente se vamos falhar, se vamos errar, se vamos cometer algum pecado, a Bíblia diz que o seu sangue pode nos purificar de todo pecado. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz o seguinte: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês saibam de uma coisa: vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só os nossos, mas do mundo inteiro. Que coisa linda, que declaração bela, que palavras maravilhosas são essas que estão na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, fazendo-nos lembrar nessa palavra do caporete, que era aquela tampa que ficava no propiciatório, aonde o sumo sacerdote, uma vez pelo ano, no dia da expiação, entrava com o sangue de um animal puro e jogava sobre este altar, sobre este santo dos santos, sobre essa tampa do propiciatório, o sangue da expiação pela nação de Israel, sendo que o sangue de Cristo, ele não serve somente para expiar os pecados da nação de Israel, ainda que ele seja judeu, mas serve para expiar os pecados, perdoar os pecados de toda a raça humana, de todos aqueles que quiserem esse perdão, que quiserem receber esse perdão. Então, Jesus foi tentado, sim, mas nós glorificamos a Deus que ao lermos o relato do capítulo 4, ao lermos o relato de Marcos capítulo 1, do versículo 12 e 13, Lucas capítulo 4, versículos de 1 até 13, que vai tratar do mesmo tema da tentação do Senhor por parte de Satanás, por parte do diabo, vemos que ele triunfa, ele vence, e ele vence durante todo o percurso da sua vida, porque Jesus, ele estava em contato direto com Deus. Eu creio que uma das causas mais poderosas que fez com que Jesus vencesse as tentações, vencesse o pecado para ser ele o Cordeiro de Deus, foi exatamente esse contato íntimo que ele teve com o Pai. E esse contato íntimo que você também pode ter com o Pai pode fazer com que nós derrotemos as tentações que nos advêm. É possível vencer as tentações? É. É possível vencer o pecado? É possível. Paulo, ao escrever sua epístola aos Gálatas, capítulo 5, ele diz o seguinte: andai, pois, em espírito, está com E maiúsculo ali, e vocês não irão fazer a vontade da vossa carne. Isso significa dizer que podemos vencer o pecado, e Jesus venceu. Jesus podia ser tentado? Foi tentado. Mas Jesus podia pecar? Eu creio que não. Não porque ele não pudesse, humanamente falando, pecar, mas porque ele decidiu, por sua própria vontade, não pecar. Inclusive tem algumas expressões no latim que dizem exatamente isto. Non posso in peccare, não posso pecar. Posso in peccare, ou seja, eu posso pecar. Ou seja, Jesus colocou na sua mente o seguinte, na sua consciência messiânica o seguinte: eu não posso pecar, porque a consciência messiânica de Jesus fez com que ele fosse norteado pela vontade de Deus, e a vontade de Deus o absorveu de uma tal maneira, de uma tal forma, já que Deus é santo, santo e santo, e Deus não pode pecar. Deus é santo na sua essência, e a essência de Deus, ela não peca. Deus não peca, nada pode fazer Deus pecar, e a vontade de Deus absorveu o homem Jesus de uma tal maneira, de uma tal forma,
que criou no homem Jesus a impecabilidade a qual nós falamos, a qual muito nós laureamos nos nossos livros de teologia sistemática, dos grandes autores, dos grandes sistematizadores da doutrina cristã, da doutrina bíblica. Então esse não posso pecar é exatamente por causa da absorção total que a vontade do Cristo teve em relação à vontade de Deus, que era a sua missão de resgatador da humanidade e que ele não poderia falhar, porque se ele tivesse falhado, de fato, eu e você não teríamos mais nenhuma esperança. Todos nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Tudo que nós viéssemos a fazer não iria dar certo, mas Jesus ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades ele levou sobre si, conforme diz Isaías 53, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, porque o castigo que nos cabia ele tomou sobre si, a fim de que experimentássemos a justiça de Deus. Então essa é a minha visão. A visão do pastor Ricardo de Oliveira, se você quis saber e queria saber, é essa. Jesus, como homem que era, ele podia pecar. Alguns botam a natureza de Deus, a natureza divina, que Deus não pode pecar porque Deus é Deus e Jesus era Deus encarnado. Jesus não era um homem que se tornou Deus, ele não se divinizou. Muitos hoje têm essa doutrina da divinização do homem. Inclusive há algumas religiões, né, sem querer atacar, não é? Estou apenas aqui mostrando e demonstrando que existe essa conjectura, essa filosofia religiosa, de que o homem pode se divinizar e o homem pode chegar na estatura de Deus. Mas Jesus ele não foi um homem que se tornou Deus, ele foi Deus que se encarnou em figura humana. Foi um dos maiores milagres da Bíblia Sagrada, foi a entrada do Verbo Divino na esfera da humanidade. Então, se esse vídeo te abençoou, se te esclareceu, se tirou mais alguma dúvida sua, está aí a minha opinião, não é? Não acho que foi assim, eu creio que foi assim. Claro que eu dou a você o direito de discordar, já que eu digo sempre aqui, não sou o dono da verdade, sou amante da verdade, seguidor da verdade, mas eu não sou o dono da verdade. Você que crê na impecabilidade plena de Jesus, amém. Você que crê na pecabilidade de Jesus, amém. Isso não vai nos fazer inimigos e nem tampouco vamos brigar. Eu dei aqui no vídeo a minha opinião e eu creio que é isso que você quer ouvir aqui no canal. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu creio, melhor dizendo, aquilo que eu tomo como verdade bíblica, como verdade escriturística. Eu penso dessa forma e se esse vídeo te abençoou, te esclareceu, não esquece de dar o like, de dar o joinha, né? Não esquece aí de compartilhar o vídeo, os vídeos do canal. Pega qualquer vídeo lá, manda para amigos, manda para grupos do WhatsApp, Facebook, bota no teu Face lá os vídeos. Faz isso, ok? Pra gente fazer esse canal crescer mais, ok? Tem tanta gente falando tanta besteira por aí, meus irmãos. Tanta gente falando besteira. Tem canais aí que, meu Deus, aí a gente vai ver o camarada lá ou a pessoa lá tem milhares de inscritos no canal. Milhares de pessoas, milhões até de pessoas inscritas. E a gente fica pensando, meu Deus, como o ser humano hoje em dia gosta de ver e ouvir besteiras. Coisas que muitas vezes não trazem nada, não acrescenta nada, mas estão crescendo esses canais aí, muita adesão. Então, vamos espalhar coisas boas, ok? Vamos espalhar o bem, a luz, a esperança, a fé, a verdade das escrituras, da palavra de Deus nesse mundo que está precisando tanto disso, ok? Então compartilhe os vídeos. Ao se inscrever, não deixe de tocar naquele sininho. Tem um sininho do lado direito da sua tela. Você toca lá no sininho, porque você tocando naquele sininho ali do teu lado direito da tela, você bota na palavra todas, porque toda vez que eu lançar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar, olha, tem um novo vídeo lá do Pastor Ricardo, vai te dar a opção de assistir na hora ou assistir depois. Aí você escolhe a hora que você quiser assistir, tá bom? Essa é a grande vantagem. E outra coisa,
Os vídeos do YouTube não pesam na memória do teu celular. É diferente de, por exemplo, de grupos de WhatsApp, que pesam um pouquinho na memória, ainda que dê para você limpar os caches, né? Eu tenho vários grupos, eu faço parte de vários grupos de WhatsApp, vários, mais de 15 grupos de WhatsApp. Eu tô sempre limpando, né, ali os caches, que é a sujeira que fica no celular. E meu celular, graças a Deus, já tive um celular de 5 gigas e participando de uns 6 grupos. Era um positivo, tá? Hoje eu tô com um celular que não é grandes coisas também. É um J4, já está ultrapassado. É um J4 Plus, não é mais. E esse celular ele tem 32 gigas de memória. E tem horas que ele fica com 10 gigas, 11 gigas. Eu tô sempre dando uma limpezazinha. Mas no YouTube não tem esse problema, tá? O YouTube, ele fica lá no YouTube e não pesa na memória do teu celular. Você só tem o trabalho de ver o vídeo e de, ao assistir o vídeo, poxa, gostei desse vídeo, gostei do que esse pastor falou, eu vou me inscrever. Tá lá escrito em vermelho lá a palavra inscrever-se. Aí tu tocou ali, na mesma hora vai aparecer em preto inscrito. Pronto. Simples, fácil e objetivo. Ok? E com isso o canal vai crescendo, você vai abençoando pessoas, a gente vai compartilhando os vídeos e Deus vai trabalhando na minha e na tua vida para a glória do nome do Senhor. Então que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.